Bem, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, declarou a nulidade das provas usadas para condenar um homem acusado de tráfico de drogas. Olha só, para o colegiado, diante do confronto de versões sobre o que aconteceu na abordagem do suspeito, cabia ao Ministério Público o ônus de apresentar provas que corroborassem a versão dos policiais. Como os agentes não usavam câmeras corporais, a sexta turma concluiu que foi uma opção do Estado não se aparelhar devidamente para a produção de provas. Olha que interessante. São as câmeras corporais o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, estou aqui com o nosso jurista de plantão, o nosso ilustre Cidadão Silvestre. Salve, salve, meu nobre. Salve! Tudo beleza, gente? Estamos aqui mais uma vez para tratar desses assuntos jurídicos, né, que impactam na nossa sociedade de uma forma muito positiva, diga-se de passagem, né? Sem dúvida, vamos que vamos. Bom, então vamos nessa. O que acontece? Primeiro eu vou explicar para o pessoal o que é esse debate sobre a câmera corporal. A questão é, se você tem um recurso e esse recurso ele pode ser usado, se é pela sociedade, pelo Estado, é uma obrigação de usar. Se é o cidadão, é uma opção. Por exemplo, você pode gravar as suas conversas, as suas coisas no dia a dia, se você quiser, você não é obrigado. Agora, um agente público que está numa atuação de conter crimes, de fazer algo chamado de ostensivo, isso tem que ter a câmera. Por quê? Porque é um recurso disponível e deve ser utilizado tanto para a segurança do profissional que está ali, do agente da lei, que é o policial, assim como também para a segurança do cidadão. Ou seja, o que tem acontecido no Brasil é que muita gente, justamente ligado não só às milícias, mas também às pessoas que são maus profissionais, não querem essa câmera ligada. Por quê? Porque eles dizem, não, isso fere a liberdade do policial, fere isso, aquilo outro. Na verdade, não. Aquela câmera ela é usada quando for necessário para se analisar uma situação contra o policial ou ainda ter havido uma abordagem. Às vezes também um cidadão estava ali cometendo um crime e o policial não conseguiu pegar. Aquela câmera corporal já consegue identificar quem é a pessoa. Ou seja, para um lado ou para o outro, a câmera corporal ela serve para a garantia da saúde e segurança daquele profissional que está ali e serve também para a garantia do cidadão que vai ser abordado. Porque todos nós temos o direito de sermos abordados de uma forma conforme está no protocolo. Sim. Ou seja, nem melhor nem pior, é o que está no protocolo e ponto. Ou seja, quem quer desrespeitar o protocolo já está com má intenção, já não está querendo fazer o seu trabalho de forma correta. Sem dúvida. Então, a partir disso, eu quero mostrar a matéria. A gente, no início dela, né, você vê, eu peguei do STJ, porque o STJ ele não quer criar a fúria da sociedade, ele quer mostrar o que está acontecendo. E aí, no início, diz assim, falta de câmeras corporais para esclarecer conflito de versões leva a sexta turma a absolver suspeito. Ou seja, o que isso está querendo dizer? Que se o Estado não quis fornecer aquela câmera, quando há dúvida, isso é em benefício do cidadão. Por quê? Porque se você está na dúvida, o cidadão ele tem a presunção de inocência. É assim que funciona. É assim que eu quero que aconteça comigo, com você, com todo mundo que está assistindo a gente. Ou seja, todos nós temos o direito de defesa. E aí, baixando um pouquinho, se a gente for lá na parte do que... Tem um subcapítulo dizendo assim, um subtítulo dizendo assim, Estado poderia produzir provas sem grandes dificuldades. E aí coloca aqui, Sebastião Reis Júnior destacou que, diante da contraposição de versões, caberia ao Ministério Público provar as circunstâncias que autorizaram a busca. Como houve dúvidas entre as versões e não foram apresentadas provas que confirmassem as declarações dos policiais, o ministro entendeu não existir justa causa para a busca pessoal e declarou nulas as provas obtidas. Justa causa, isso aqui é uma coisa legal. Eu tenho orgulho de falar isso, porque eu tive um professor chamado Afrânio Silva Jardim. Ele é promotor aqui no Rio de Janeiro, um grande promotor, e ele criou essa teoria da justa causa. O que é a teoria da justa causa? Você tem que ter isso para processar alguém na área criminal, que é o quê? O indício de autoria, ou seja,
ter alguma coisa dizendo, João roubou pão na casa do João, Fernando roubou pão na casa do João. Então, você tem que ter lá algum indício de que foi o Fernando. O Fernando esteve lá na casa do João. Então, eu tenho algum indício de que é isso. E a outra coisa, a prova da materialidade. O pão ter sumido, por exemplo, nesse caso que eu dei. Ou seja, então o que acontece? A justa causa ela tem que ter esses dois requisitos. Se não tiver um desses dois requisitos, a pessoa não pode sequer ser processada. Ela tem que ser investigada, é claro, mas processada ela não pode ser, porque se você não tem um indício de que ela é a autora do crime, como é que você vai processar alguém? Então, é isso que eu acho que quebra essa situação. Então, o grande problema que nós temos hoje é de que a sociedade ela tem esse acesso a esse recurso, que é a câmera corporal, para a segurança do policial e para apoio à sociedade, e a gente agora vai ter um pequeno ou grave problema, porque o governo de São Paulo está querendo, por exemplo, colocar câmeras que possam ser desligadas, ou coisas desse tipo. O problema é que se você faz isso, você está anulando o processo. Sim. Ou seja, o STJ já está mostrando que não pode. Ou seja, se eu quero que alguém seja condenado, eu quero que essa pessoa ela tenha o direito à defesa e que todos os procedimentos sejam feitos para que o processo não seja nulo. Porque se o processo é nulo, é prejuízo para todo mundo. Sim. Então, para o processo não ser anulado, você tem que fazer as coisas certinhas, corretas. E nesse caso, aí eu queria pegar essa matéria, essa parte, né? A gente não tem o vídeo para mostrar, mas isso não é um problema. O ministro Silvio Almeida, ele falou justamente contra essa postura do governo de São Paulo de querer fazer com que essa câmera seja desligada, ou ainda essa questão de não renovar o contrato que tinha lá. Ou seja, qualquer medida que não seja a manutenção da câmera que transmite de forma ininterrupta, você está prejudicando todos os processos criminais. Todos. Porque a prova ela tem que ser concreta. Se você tem a visualização de um policial e você tem uma testemunha falando diferente, por que a palavra do policial tem que ser maior? Não é. E se você tem a câmera confirma a versão que está sendo disputada. Porque o direito, para o pessoal entender, o direito busca a chamada verdade real, que é uma ilusão, mas que, basicamente, você tem que se aproximar o mais perto do que aconteceu de verdade. Então, para a gente chegar nisso, a câmera ela é um dos instrumentos mais poderosos que a gente tem. Então, é por isso que hoje essa decisão do STJ ela também é histórica, porque ela indica para todos os estados do Brasil. Vocês já foram avisados há uns 4, 5 anos atrás que tinham que colocar a câmera. Vocês não colocaram, ou colocaram pela metade. Então, vocês podem prejudicar uma infinidade de processos por não respeitar o protocolo. Isso, para mim, é uma questão de falha profissional. O governador tem que garantir as câmeras. O profissional que está trabalhando tem que usar a câmera. É protocolo, acabou. O problema é que a galera quer ficar dando jeitinho e esse jeitinho vai atrapalhar. E depois o pessoal quer criticar a lei brasileira ao invés de respeitar os procedimentos. Verdade. Sabe? Eu acho que é essa grande crítica que eu tenho a fazer. Então, por isso que eu defendo, acho muito importante que as câmeras corporais elas sejam implementadas em todos os estados brasileiros, porque se não forem, se acontece alguma coisa com alguém da minha família e houver uma dúvida, essa dúvida vai ser em prol da pessoa que cometeu um crime contra a minha família. Ou seja, eu tô querendo fazer uma coisa preventiva. Se acontecer, a pessoa sempre pergunta, né? Mas se acontecer com alguém da tua família, é exatamente isso. Eu não quero que aconteça. E eu quero que, se acontecer, o policial tenha câmera corporal para, quando prender, ter prova efetiva. Então, assim, é importante que a galera entenda isso, sabe? Essa atuação, né, imediata do Estado ali, no caso do agente público, né, no caso se você tá solto, o policial, no caso você tá preso, o carcereiro ali, né, ela tem que ser as duas coisas, né, ela tem que ser a mais eficiente, a mais transparente, né, a mais técnica, a mais transparente, para evitar justamente a anulação de processos e todo esse prejuízo que uma anulação de um processo ali, que enfim, que é uma causalidade, né, do direito ali, causa para o cidadão, para o policial e para o procedimento. Ao passo que a utilização das câmeras, ela assegura justamente isso. Ela assegura o cidadão, assegura o policial e assegura o procedimento, né? Exatamente. E é a partir disso que você tem a garantia do que a gente chama de devido processo legal. Eu, por exemplo,
torço muito para que o Bolsonaro seja preso, mas eu torço para que ele seja preso Então, de qualquer após ele jeito. ter o direito à defesa, Sim. ter toda a instrução criminal acontecido e que a denúncia venha adequada. E é isso. Perfeito. Olha só, eu achei aqui um vídeo, cara, do Pedro Zambarda. Aqui, ó. Isso, Era esse mesmo. vídeo aqui mesmo? Em que qual que era a minutagem que você queria? Porque eu vou colocar, eu tava a partir dos 45. Qual que é a minutagem que você queria por ali? Não. Esse era outro, então. Tá bom. Não precisa. Não precisa, tá de boa. Vê no outro momento, está tranquilo. Até porque a notícia a gente já conseguiu passar aqui. E o STJ, como eu falei, está lá no site. Para quem quiser conferir, a matéria no STJ, ela já é uma grande prova disso que a gente está falando, né? E eu acho que isso é um grande benefício para a sociedade, no sentido de que agora as câmeras, se o Estado não colocar, é porque o Estado ele está agindo com negligência, porque ele sabe que tem que implementar e não está querendo implementar. Perfeito, tá aí, ó. Aí eu lancei aqui então no nosso chat o link aqui do STJ, essa matéria é muito interessante, tem um subtexto aqui também que fala que sobre a simples impressão subjetiva dos policiais não autorizando a abordagem, não é porque você saiu correndo quando viu a viatura que isso... Enfim, né? Autoriza a abordagem, tudo isso nesse link aí do STJ, trazido pelo ilustríssimo cidadão Silvestre. Valeu, meu nobre. Muito obrigado aí por mais uma participação aqui no Meteoro. E, cara, esse clima oriental que tá na sua casa que tá sensacional, mano. Tá passando uma paz aqui pra nós. Fechou? Fechou, é isso aí. Valeu, Brunão. Tamo junto. Dentro de instantes a gente volta pra mais um plantão do Meteoro. Sai daí não, hoje tá quente.